Olá, boa noite. Boa noite a todos. Último mês do ano, não. Último dia do mês. A gente está querendo que 2020 acabe, né? Um ano difícil. E último dia do mês de novembro, que é o mês roxo, considerado o mês da prematuridade. E eu vou receber a querida Ana para poder a gente conversar. Ela já chegou, eu já vou chamá-la aqui. Como é que eu chamo mesmo? Aqui. Com a Ana. Você sabe que isso não dá certo. Chama Vai mesmo, tá gravando ainda. pra gente poder conversar. Muita gente querida entrando. Meu irmão, pediatra. Oi, Ana. Oi, Rose. Seja bem-vinda, querida. Que coisa boa ter Obrigada. você aqui. Ai, tô tão feliz. Eu A gente vai também. rasgar um pouquinho de seda antes do, né? Aproveitar que o pessoal tá chegando. Ah, Com eu tô assim, eu certeza. tava ansiosa por hoje. Eu Parece que a também, gente, Ana. eu acredito. Parece que a gente nunca fez uma live na vida, né? E que algumas são mais especiais. Essa é uma delas. Que coisa boa. E fiquei pensando bastante desde que você me fez o convite. E é uma maneira muito gostosa de iniciar a semana e fechar o mês, não é? Exatamente. Então, Ana, algumas pessoas Uhum. têm a capacidade de despertar na gente muitas reflexões e muitas conexões. Você é uma delas. Não é à toa que você está aí na direção da INSE, que para mim é uma escola de referência, porque qualquer curso que vocês promovem não é um simples curso. É Não. um curso sempre que vai além, né, com uma proposta de muita conexão, muita reflexão. E eu acho que o meu percurso na fonoaudiologia, ele é muito marcado pela conexão com outros conhecimentos. Então, a Carol está concordando comigo. Que bom, Carol. Bonitinha. Então, eu acho que eu, desde muito cedo, comecei a trabalhar com bebês com Uhum. refluxo e eu precisei buscar em outras áreas muito conhecimento para fundamentar o meu conhecimento fonoaudiológico, inclusive. E isso acabou virando, assim, acho que uma característica do meu Sim, trabalho. E quando eu conheci os cursos de vocês, eu pude perceber isso lá dentro também, né? Então, o curso de laser não é um simples curso de laser que vai ensinar a gente a trabalhar com laser, mas vai muito além. eu acho que a gente tem um papel importante enquanto formador, né? Uhum, E a minha carreira profissional, minha história profissional, além da parte clínica, ela se fez na docência. Eu me descobri, né, na docência. Não foi algo premeditado lá no início, mas foi algo que foi acontecendo. E eu acho que é uma coisa assim que é intrínseca, né, da uhum, gente. Então, essa curiosidade, né, buscar entender de fato por que aquelas coisas acontecem. E a fonoaudiologia, por ser uma ciência que abrange tanta coisa, né, eu acho que a gente tem um alcance tão grande e, ao mesmo tempo, a gente precisa de todas essas outras referências para a gente poder solidificar esse nosso fazer. Então, uhum. não poderia ser diferente no momento em que a gente propõe uma escola, né? A história da ENSE é muito legal, mas assim, acho que fica para um outro momento, porque é um pouco longo também. Mas ela nasce da vivência de docentes, né? E a gente tem dentro da gente esse desejo e esse movimento pela busca, né? E por esse embasamento. Então, eu acho que é por isso. E talvez a nossa ligação também, né? Não é só por isso que a gente se ligou, obviamente, acho que tem outras questões, mas a gente tem muita afinidade nesse ponto, né? Você é uma pessoa que é inquieta no conhecimento, que não se
você não se contenta com a primeira justificativa, não é? A gente vai a fundo. Sim. Então, nisso, eu acho que a gente tem muito a ver. Né? Eu sei que a Carol tá aí, foi uma das primeiras pessoas que entrou. E eu falo bastante com a Carol no WhatsApp esse ano, porque a gente está em pandemia, então o WhatsApp é a nossa ferramenta. Mas a gente vive falando isso, né? Como é que a gente inventa tanta coisa? Por que é que a gente fica inventando mais? Né? Parece que tem uma certa inquietude, uma insaciedade aí. Mas enfim, É, é o que nos move, né? sim, eu acho que a nossa profissão ainda é muito nova, né, Ana? Sim. A gente ainda tem muita coisa mesmo a ser construída, mas independente disso, eu acho que a própria saúde, a ciência da saúde, coloca a gente nesse compromisso mesmo com o estudo. Não tem como parar, né? Então a gente está em constante movimento aí, buscando a melhor informação, porque quanta coisa a gente já acreditou e hoje já caiu por terra. E a gente sabe, né? Claro, e isso é importante, né? O que move a ciência e a descoberta é, por um lado, esse descontentamento com o que existe, a gente precisa estar sempre perguntando, e as novidades, porque a gente tem que avançar, né? Então, que hoje a gente está conversando e a gente pode aqui chegar numa conclusão, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, a gente pode e a gente deve estar pensando e fazendo diferente, né? Então, Uhum. eu acho que é muito importante essa coisa do movimento. Isso é uma característica também que eu percebi em mim já faz alguns anos, obviamente, mas que me foi apontado por outras pessoas, em especial Eliana De Martino, que foi minha coordenadora de curso, enquanto na época que eu dei aula em Guarulhos, né, que foram vários anos, e ela falava, Ana, você se adapta às coisas, ao movimento, e eu fui percebendo isso em mim e gostando disso, né? Então eu acho que a gente precisa sim estar aberto a mudar de ideia, Uhum. né? Perceber outros pontos de vista para que a gente possa ter movimento. A ciência Sim. não pode ser estanque, o Uhum. conhecimento ele não pode parar. Então a gente tem que avançar. E eu acho que Com aí a gente ficou certeza. pensando muito, né? Como é que a gente vai fechar novembro? Eu acho que assim, vai virar um bate-papo, isso aqui já virou, né? Porque a gente tem bastante intimidade. E eu não venho aqui, gente, para a Rosiane me entrevistar, pelo amor de Deus, é porque eu acho que é muita responsabilidade. A gente vem conversar, né? Para fechar bem o mês. Uhum. E uma das nossas inquietudes, quando a gente combinou essa live, era isso, né? O que que a gente vai trazer? Então, a Uhum. ideia é a gente trazer reflexão, é fazer provocação, né? Acho que a É gente tem que isso aí. provocar um pouquinho isso. Onde a gente É. está, como é que a gente está pensando. Então, Eu acho que até por conta de que eu acho interessante comentar, Ana, desse percurso. Eu vim uhum, aí da disfagia, da motricidade orofacial e o meu lugar aí na amamentação, especialmente nas dificuldades da amamentação, né? E daí a gente começa a pensar no prematuro, eu atendo bastante prematuro, é uma população bem significativa no meu consultório, só que sempre no pós-alta, o acompanhamento mais sim, tardio, que aliás acho que merece muita atenção, porque esse prematuro tardio, né, que nasce entre 34 e 36 semanas, eu acho que é sempre um prematuro que acaba, ufa, deu tudo certo, e muitas questões acabam passando sem ter um acompanhamento mais cuidadoso, um olhar mais cuidadoso, e eu tenho bastante experiência com eles. Então, acho que isso é um ponto aí, mas eu acho que o mais importante é que o que a convivência com algumas pessoas, né? Eu tenho conversado muito com a Cris Fujinaga, que está aí, que é muito querida, e especialmente com você, né, Ana, que tem me chamado muito para as questões dessa promoção de saúde, onde está também colocado essas questões da prematuridade, da amamentação, da alimentação, tudo isso. Então, são coisas que parecem que são sutis, mas elas não são tão sutis.
Vocês têm razão. Vamos falar um pouco disso, Ana. Vamos falar um pouquinho. E você sabe que eu fiquei pensando também o seguinte, né? A gente fez uma chamada para falar de prematuridade. E eu não sei se as pessoas me veem relacionada a esse tema. E eu mesma fiquei me perguntando, né? Onde eu me encaixo no tema da prematuridade? E sabe que Eu sei responder depois, hein? Não, mas eu lembrei de coisas assim interessantes, né? Que tinham até me passado quando a gente conversou antes. Então, a minha história na fonoaudiologia, se a gente for para a especificidade, eu comecei lá na MO, quando não se falava em disfagia ainda, né? A gente nem utilizava esse termo. Da motricidade orofacial, caminhei ali para disfagia, né? Trabalhei muito tempo e trabalho ainda com sequelas neurológicas em todas as faixas etárias, hoje mais com adulto. Meu público hoje é de adulto e idoso, por questões aí, porque a vida me levou a isso, enfim. E quando eu fui para a docência, na docência eu fui para extramuro com aluno, né? Fui fazer supervisão de estágio extramuro e passei por várias situações e por vários locais e fui conhecer o que era o SUS, né? Fui entender o que era a saúde coletiva e o que era o SUS. E sabe o que eu lembrei, Rose? Que assim, nesses meus caminhos, eu supervisionei e eu frequentei o TINEL, né? E a gente fazia em Guarulhos um papel muito amplo na maternidade, porque a gente trabalhava não só na UTI-NEL com relação às questões das dificuldades motoras e do aleitamento, mas também com o teste da orelhinha. Então, acho que tem tanta coisa da fono para a gente falar nesse sentido, né? Me distanciei, não é uma área com a qual eu trabalho hoje, mas por estar na saúde coletiva, pesquisar, né, sobre os assuntos, ser uma apaixonada por epidemiologia, né, que é uma área minha área de doutorado foi em epidemio. Então me chama muito a atenção, né? E quando a gente está na saúde coletiva, a gente tem muito, né, essa fala da promoção de saúde, né? Então isso é muito sério e eu acho que a gente tem que reforçar sempre e cada vez mais. Então, como você disse, não é algo sutil, né? A promoção de saúde ela não é só um pedaço, ela é algo muito importante, né? E eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa se entender antes de se entender como especialista, se entender como profissional de saúde. E profissional de saúde, né, é algo muito mais amplo, né? Então eu não posso ficar estudando apenas a doença ou me detendo apenas na doença, mas eu preciso dar vários passos atrás para entender o que é isso, né? Então quando a gente fala em saúde e em promoção de saúde, eu acho que na questão da prematuridade isso é muito importante, é a gente pensar naquele nível mais nobre de prevenção, ou seja, evitar que o problema aconteça, né? A gente sabe que a gente tem uma taxa altíssima de prematuridade no Brasil. A gente tem 11% de prematuridade, mais ou menos, né? Pelo que eu andei pesquisando, porque eu fiz minha lição de casa, né? Fui ver. Então, a gente tem por volta aí de 11%. É uma taxa alta, né? Bastante. Né? Bastante alta. E que conversa muito com a situação da nossa população. Né? Tem uma coisa interessante que se a gente for ver pela distribuição das macro-regiões do Brasil, isso não varia muito, né? A taxa de prematuridade do Sul e lá do Nordeste. Porém, quando a gente fala em mortalidade, o quanto desses prematuros não vão conseguir, né? Não chegam a sobreviver, a gente tem taxas diferentes aí dependendo do estado. Então, a gente tem que olhar para essas questões de forma bastante específica e entender o que acontece em cada território, como a gente fala em saúde coletiva, para que a gente possa ter ações focadas, né, e que façam efeito. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisaria provocar no colega, no fonoaudiólogo que está aqui nos assistindo, né, e a gente está aberto aqui para conversa, eu vi que não tem só fono, eu já vi aí gente conhecida que não é fono, né, e aí a conversa é de todos, né? A Cris já está colocando aqui taxas muito diferentes da mortalidade perinatal e neonatal, é verdade. Sim. Isso é muito sério, né? Então, estudar a epidemiologia é muito importante para que a gente possa entender o que a gente vai tratar e de que maneira a gente vai propor políticas de saúde,
né? Uhum. Pensando aí não só na promoção, mas, claro, também na reabilitação. E me perdi o que eu estava falando, eu voltei para lá. É tanta coisa. Eu tô achando isso que você está falando muito interessante, porque eu acho que quando a gente começa a pensar sobre isso, Ana, eu tenho me perguntado, as últimas vezes que eu falei em congressos, eu me perguntei muito qual é a especificidade da fonoaudiologia, Sim. né? E isso, de uma certa forma, e daí nessas conversas com as colegas, né? E com você, e essas reflexões, eu acho que essas questões estão se abrindo muito. Então, eu estou feliz de estar me fazendo essa pergunta, É de estar importante. provocando as pessoas também a se perguntarem, porque essa questão que você está colocando é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que sim, a gente tem que se perceber e fazer essa pergunta nessas duas situações. Então, você, Rosiane, enquanto profissional de saúde, você tem um papel de promoção que é muito semelhante ao do fisioterapeuta, do nutricionista, do Sim, pediatra, do enfermeiro, porque promover saúde é obrigação de todos, de todo sim. profissional de saúde, não é? Uhum. Então, orientar uma mãe antes do nascimento é papel de todos. Consultar no pré-natal é papel do pediatra. Então a gente precisa entender, né, essas interfaces e onde a gente se coloca e de que maneira a gente se coloca. Isso não quer dizer que o fonoaudiólogo não vai ter um papel de especificidade, ele vai ter, né? Sim. Tanto na promoção, porque quando a gente fala em promoção de saúde, pensando em educação, né, que a gente deve educar, ou tanto a população geral, quanto até os nossos colegas profissionais, o olhar da fonoaudiologia ele é muito amplo, né? E a gente Uhum. tem sim essa especificidade a ser comentada. Mas quando a gente chega no outro ponto, quando a prematuridade já aconteceu, Uhum. aí a gente começa a ter os papéis mais específicos de cada profissional, né? Sim. Em saúde coletiva a gente coloca muito isso, às vezes, né? O que a gente parece que a gente tem são papéis um pouco mais definidos dependendo do nível de atenção que a gente está em que a gente está atuando, né? Se você vai, por exemplo, para uma UTI NEO, fica um pouco mais claro o papel de cada profissional, né? A gente consegue distinguir um pouco, mas mesmo assim é local de promoção, né? A gente tem que pensar que para prevenir os agravos, a gente tem que ter um conhecimento ali e um trabalho que é de uma equipe multidisciplinar. E eu acho que é muito perigoso, sabe? A gente ficar nessa coisa do separar, isso é meu, você não pode, porque você não é fono. Ou eu sou fono, não posso falar de determinado assunto porque eu não sou fisioterapeuta, ou eu não sou Uhum. nutricionista, ou seja lá o que for, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, assim, provocar situações de diálogo para que a gente possa ter o melhor resultado. Sim. Agora, durante esse mês, a gente teve mesas lindas, inclusive promovidas pela sociedade, Sim, né? Apresentação de ambulatórios aí que conseguem ter um acompanhamento até os 20 anos do lindo, prematuro. né? Lindo isso. Lindo e sensacional isso, né? E daí, quando a gente vai vendo em todas as questões que podem atingir os prematuros, a própria diversidade que Sim, pode haver entre essa população, né? Que é enorme, e a gente vê como a fonoaudiologia é rica. E daí a gente vê também isso que vocês da saúde coletiva sempre me colocaram, que as especializações, as especialidades são muito importantes, mas que também a gente precisa entender o país que a gente vive, né, Ana? exato. Isso é muito importante, A né? A gente não... geografia desse nosso país, a, é, assim, a multiculturalidade do país, Sim, né, que é muito ampla. Então, tudo isso eu acho que coloca para o fonoaudiólogo uma ferramentas, vamos dizer, nas mãos do fonoaudiólogo, que ele pode trabalhar
muitas coisas e coisas bastante importantes para a saúde. Claro. E Né? lembrar que somos profissionais da comunicação, né? Por mais que eu tenha minhas habilidades desenvolvidas em motricidade, em disfagia, a gente tem uma formação em comunicação, né? E isso é muito importante, não deixa de ser nosso papel nunca. Você falou uma coisa importante a respeito da pluralidade, da diversidade. A gente tem que lembrar que um prematuro não é igual ao outro, Não. né? Então, se a gente for pensar, além de serem indivíduos, a gente poderia pensar aí na idade gestacional, eles vão ser diferentes, né? Os riscos para determinadas comorbidades ou para determinados desfechos, eles vão ser diferentes de acordo com as condições dessa criança, de acordo com a condição desses pais, né? Da mãe, da família. Então, a gente não dá para colocar todo prematuro na mesma caixinha, né? E Exatamente. importante também pensar longitudinalmente, né? Você falou aí dos ambulatórios que lidam com prematuro durante anos. Tem um momento específico ali, muito sério, muito urgente, né? Que é o momento do nascimento, aquele cuidado inicial. Mas pensar que esse prematuro ele vai precisar ter um olhar de longo prazo, né? Na Sim. fono a gente tem uma coisa muito específica, aí se a gente for pensar da questão auditiva. Né? A gente sabe que prematuridade é risco para perda auditiva. Né? Eu Sim. não preciso ser da áudio para saber disso. Aliás, eu tenho a obrigação de saber, mesmo não sendo audiologista. Então, Uhum. uma criança que faz o teste da orelhinha, independente do resultado, ela precisa ser acompanhada se ela é uma criança de risco. Sim. Né? Isso a gente precisa saber e precisa reforçar. Né? E Sim. tantas outras coisas que podem acontecer. A Fabi, que fez uma live comigo sobre a É. questão do teste da orelhinha, ela Uhum. falou uma frase fantástica, que o teste da orelhinha não é vacina. Isso, Eu isso. fiquei encantada com essa frase dela, porque muitas pessoas acham, bom, É, fiz o teste da orelhinha, tá tudo certo, acabou. isso. Mas Passou. não é. Não é, É, não é. exatamente. E Isso, na realidade, Ana, uma série de coisas, né? A gente vê aí em todas as áreas mesmo. O bebê ter mamado bem também não quer dizer que ele não vai ter problemas alimentares. sim. Enfim, tudo isso que a gente pode ir amarrando a partir das questões fonoaudiológicas. E quando você fala que a gente é profissional da comunicação, eu acho que está tão impregnado na gente, né? Porque, por exemplo, as próprias questões do aleitamento, Sim. das mamadas e da alimentação, onde a gente fala muito dessa conexão importantíssima, necessária entre o cuidador e a criança, tudo isso é linguagem, Isso. tudo isso é comunicação, né? Então, uma coisa que eu acho super importante é que as mães de prematuro, e isso eu vejo diariamente na prática, é que normalmente elas estão tão aflitas que esse bebê pode engasgar, que esse bebê, e nem, não necessariamente um recém-nascido, pode ser um bebê maior já em fase Isso. de introdução alimentar, né? Medo de engasgo, medo se vai ganhar peso ou se não vai. Todas essas questões, a mulher acaba se conectando com a própria angústia dela, ao invés de se conectar com o bebê. Porque às vezes o bebê está dando sinais de que aquilo ali não está bom para ele, Uhum. né? Algo não está indo bem naquele processo. E como que é acolhido esse sinal, né, Ana? Isso. Nem Verdade. sempre dá para ter uma conexão ali para poder acolher e entender. Isso é muito, muito sério, muito importante. E você comentou, né, que a gente tem feito algumas coisas muito interessantes na sociedade esse ano. Tenho colegas aí que estão com a gente, né, acompanhando aqui a live e que estão comigo na sociedade lá no, enfim, na gestão, né, na atual gestão. A gente tem trabalhado muito, né? Porque como esse afastamento, ele propiciou também uma aproximação
em rede social e a gente quase que se obrigou de fazer um contato muito mais frequente. E o canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia mantém lá algumas coisas muito interessantes, né? E a gente teve a oportunidade, antes do congresso, de fazer uma live do Departamento de Saúde Coletiva, falando justamente dessa tecnologia leve, que é esse potencial que a fonoaudiologia nos traz, né, da comunicação. Então, entender que é uma ferramenta, sim, de trabalho em saúde e que a gente precisa dominar, né, e ter em mente isso muito claro de que a gente precisa utilizar, né? Então, esse acolhimento, essa escuta, né, às vezes mais importante do que uma intervenção, do que uma manobra, naquele momento, para aquela mãe, para aquela criança, é o que você falou, é perceber essa necessidade, fazer essa escuta e, de alguma maneira, tentar conduzir. Eu vejo muito isso nas suas falas, você traz coisas nas suas lives, nos seus... quando você se expõe, quando você conversa com as pessoas, você traz muito esse ponto, né? Do quanto a gente precisa ter esse olhar que vai além da técnica específica, né? Que eu acho que ela é importante, mas a gente precisa ter isso muito apurado. E é uma ferramenta importante que a gente tem, né? Então, não tem menos valor a tecnologia leve, pelo contrário. Né? Tem muito valor. Se a gente for pensar na questão da prematuridade, a gente pode considerar, por exemplo, o método canguru como uma tecnologia leve. É verdade. E é algo fantástico, maravilhoso e que traz assim um benefício fenomenal para essas crianças e para essas famílias, né? E algo que, em tese, demanda pouco, né? Sim, com certeza. E eu acho fantástico que é a colocação mesmo, né? A inclusão dessa família, no sentido de que pai não é visita. Né, Ana? Eu acho que isso já traz aí uma questão que a Monique está colocando, a Cris está colocando, né? Essas questões da sensibilização. Então, o próprio método canguru, na estrutura dele, já coloca para a gente a sensibilização desse olhar. Para onde você tem que prestar atenção, para onde você tem que levar a sua atenção. Óbvio, a partir do momento que essa criança já tem aí uma capacidade, né, vital, vamos dizer, mas já estar ali nesse pele a pele com o pai e com a mãe, para que as questões, para que ela possa se desenvolver de uma forma mais plena. Isso é muito importante, né? E se a gente for extrapolar um pouquinho ainda para a questão da fonoaudiologia, pensar que esse contato ele já é, de alguma maneira, comunicação, né? A gente sabe que comunicação se desenvolve a partir também desse contato, né? Eu acho fantástico, acho que é algo que a gente precisaria falar mais, né? Sobre as pessoas precisam saber, né, que existe. Eu tive uma experiência muito próxima, né, esse ano com uma funcionária nossa da ENSE, não sei se você chegou a conhecer, enfim, ela teve uma gestação de risco, ela é hipertensa e, é claro, aí a nenê nasceu prematura. E elas fizeram, né, ela passou pelo método canguru, ela nem sabia que existia, né? Mas, claro, foi apresentado e ela e o pai da criança passaram. A tranquilidade, a transformação que eu pude vivenciar, que eu pude ver dessa pessoa, sem contato direto, porque ela me ligava, mandava mensagem, a voz dessa mãe mudou no dia que ela colocou essa criança em contato com ela. Ai, que eu fiquei arrepiada. Né? É como se, para mim, a gente fica mesmo arrepiada. E ela é uma pessoa muito querida, então assim, era como se fosse o segundo parto, sabe? Ela estava se tornando mãe novamente. E uma mãe ativa, né? Porque é muito sério isso, você pensar que a criança nasce e aquela mãe perde o poder, né? Vamos usar essa palavra, não encontro outra. Mas
ela tem uma perda ali do papel de maternidade dela que é muito sério. Isso é devolvido nesse momento, né? E quando você traz o pai, é mais bacana ainda, né? É mais bonito ainda, fica tudo perfeito. Porque aí você entende, é uma família se construindo. Foi Sim. muito bonito isso que eu vivenciei esse ano, porque era com uma pessoa próxima, né? Aham. E a gente muda também o nosso olhar quando a gente traz para perto, né? Eu acho Muito. que é muito, muito importante isso, né? Eu não sei quantos a Cris está falando aqui, as mães relatam, vocês são mais mães do meu bebê que eu. Olha, imagina. Então, devolver para a mãe, né? O papel da maternidade, a maternagem para a mãe e não para o hospital ou para o profissional que está cuidando, é de um Aham. valor, assim, imensurável, né? Que A Cris está falando pena, que elas não Cris. têm o método É, implantado. é uma pena, porque eu É uma acho que pena. uma das coisas que na clínica eu preconizo muito, inclusive, que eu acho que em alguns momentos a gente tem dificuldades bastante, é Uhum. que muitas vezes a gente quer orientar, 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 né? Mas que tipo de orientação, né, Ana? Eu percebo sempre que o mais importante, quando chega uma família ali, tem mãe que literalmente não está conseguindo pegar aquele bebê e se sentir Uhum. mãe. Então, eu acho super importante, uma das bases ali do trabalho é que essa mãe possa se autorizar, né, enquanto Exato. mãe. Eu acho que isso é muito importante, porque no momento que ela chegou ali com dificuldade para amamentar, ela também muitas vezes está se sentindo recusada por esse bebê. Às vezes ela acha que o bebê não quer o peito dela, não quer o leite. E ela precisa acreditar que ela pode. Então, Ou que muitas o leite vezes, dela não é suficiente, não é forte, porque a criança nasceu antes do tempo. Tem tudo isso, né? A gente tem vários exatamente, mitos aí, sim. e né? A gente que é mãe de filho normal, né? Uhum. Normal, entre aspas, né? Vamos deixar isso tudo bem entre aspas. A gente passa por tanta coisa. Bom, alguns aqui conhecem meu filho. Eu tive gestação de risco. A gente sofre cada minuto da gestação, né? Achando que alguma coisa Sim. pode acontecer, né? Enfim, a gente precisa ter empatia e se colocar no lugar dessa família, no lugar dessa mãe, né? Porque se a gente fica só na técnica, a gente perde isso. Então, é de Uhum. novo lembrar que a gente é profissional de saúde. Se você olha só enquanto fono, tá? Vamos para a fonoaudiologia. Se eu só me preocupo se essa criança tem coordenação, sucção, deglutição e respiração, Sim. Sim. eu estou deixando de ver um bebê, estou deixando de ver uma mãe, né? É importante, é claro que é importante, mas a base de tudo não é essa, né? Então, E a gente a pode gente tem que fazer, perguntar. e a gente pode fazer todo esse processo com muito respeito, né, Ana? Sim, sim, Não deve, né? passando por cima dessa mãe. Muitas vezes elas perguntam: como que eu ponho? Como que você colocaria? Como que você se sente bem? Ao invés de ficar ali corrigindo, só corrigindo, Isso, né? isso. Então eu acho que isso não é uma questão é importante, alguém colocou ali agora há pouco, é importante isso estar na formação do profissional, né, de Sim, saúde. sim, sim. Eu acho que assim, a gente teve uma frase que a gente usou muito na campanha da amamentação esse ano, que era, e você colocou isso de uma forma bastante enfática, que quando a gente falava dos grupos de apoio, que é como eu posso ajudar, né? Eu acho que isso é essencial. Como é que eu posso te ajudar? Sim. A gente tem que pensar também que muitas vezes o profissional de saúde ele tem uma tendência a olhar para a doença, olhar para o que está errado, olhar para o problema, né? Será que a gente reabilita a partir do problema? Ou a partir da potencialidade daquela criança, daquela mãe, daquele paciente, daquele cliente, seja lá do que for na área que a gente atua, né? Eu acho que é uma coisa Uhum. importante da gente pensar também. Eu acho lindo, Ana. E quando você fala isso, me acende fagulhas, assim, sabe?
Porque de verdade, eu lembro em 2017 que eu fui no Congresso de Neonatologia em Porto Alegre e eu ouvi mais profundamente sobre a microbiota. E eu me encantei de uma forma pelo tema, né? E tem tudo a ver também com o meu trabalho aí nas alergias alimentares, inclusive meu projeto de mestrado, mas pensando exatamente isso que você está falando, Ana. Porque foi uma palestra de um intensivista neonatal americano e que ele falou, olha, a tecnologia dos antibióticos se desenvolveu muito, mas não está sendo suficiente. Agora a gente tem que começar a pensar o que a gente pode, como a gente pode trabalhar para esse corpo se defender, né? Então eu acho que nesse sentido eu aproximo esse teu raciocínio, porque os raciocínios têm que mudar um pouquinho de perspectiva. E eu estou muito feliz de você, que é da saúde coletiva, estar aqui hoje, para poder trazer um pouco mais esse olhar, que é tão importante e que eu acho que, especialmente no meio da amamentação, precisa ser muito difundido, muito discutido. Acho que a amamentação ela é uma questão muito delicada, né? Porque se a gente pensar em promoção de saúde, eu acho que né, ela cabe a todo profissional de saúde, né? Vamos partir desse princípio. Se eu penso em promoção e que é aleitamento materno, livre demanda, todas aquelas coisas que a gente falou tanto no mês de agosto, né? Não são da fonoaudiologia, né? São da saúde, né? São do ser humano, né? É um direito. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala em promoção, a gente não deve, né, separar, né? Todos os profissionais de saúde eles têm importância para isso. Agora, qual é a especificidade da fonoaudiologia e no que o fonoaudiólogo se diferencia e ele precisa atuar, né? Porque eu acho que aí também a gente acaba causando algumas confusões, né, de papéis. Isso acho que a gente precisaria estar discutindo um pouco mais, né? Acho que discutir aí tanto internamente na fonoaudiologia como com os outros profissionais de saúde. Porque o objetivo, na verdade, é o bem-estar dessa criança, é o desenvolvimento adequado, o bem-estar da mãe, né? E se a gente ficar simplesmente tentando delimitar isso é meu, isso é seu, né? Onde a gente vai chegar, né? Para fazer realmente saúde, a gente precisa trabalhar com interdisciplinaridade e é preciso muita maturidade para a gente poder discutir esses lugares, né, de atuação. Eu acho que a prematuridade, ela impõe isso, né? Isso, impõe. Essa questão transdisciplinar, né? A Ellen está falando aí que lá eles trabalham bastante com a equipe mesmo. Eu acho que não tem como escapar disso. Não tem, não tem. Né? Eu não vejo saúde de uma outra maneira, né? Eu acho que essa lógica da equipe, e quando a gente fala é multidisciplinar, mas ela não pode ser uma ação segmentada, né? Por isso que a gente fala muito nesse trabalho inter e, se possível, transdisciplinar, onde a gente consegue fazer uma troca que seja realmente efetiva e o nosso objeto seja o paciente, a criança, a mãe, enfim, o cuidado, né? E não simplesmente identificar onde está cada um, né? Agora é óbvio que cada profissional ele tem uma formação específica e ele vai ter um olhar, um ponto de vista diferente e ele tem que se complementar. Acho que o bonito é isso, a gente procurar onde a gente se complementa, né? Acho que temos aí questões para a gente discutir, né? Qual é o papel de cada um. Eu não sei se a gente fecha isso aqui hoje, acho que a ideia não era nem essa, né? Mas é a gente pensar. Sim, com certeza. Refletir sobre isso, né, Ana? Isso. Porque eu acho que a gente quer, obviamente, muitas respostas, mas
a gente não dá para fechar, né? A questão é mais levantar mesmo para a gente Mesmo poder. porque eu acho que quem tem a resposta não sou eu ou você, né? Eu acho que a gente tem feito um exercício também muito bacana de discussão e eu acho que a escuta ela é importante, né? Porque não é a minha verdade que tem que prevalecer, né? Então a Uhum, gente tem que sim. ouvir e discutir, e aí de novo a gente volta para aquele conceito o que acontece em cada lugar, né? Quando a Cris Uhum. coloca aqui no chat que ela não tem o método canguru, ai, a gente fica, gente, tem que ter, né? E o outro fala, não, a gente aqui consegue trabalhar com equipe e a gente trabalha com método, ou seja, são realidades diferentes. O que a Cris está precisando não é o que a Lu está precisando, né? Não é o Sim. que aquela população precisa, exatamente, né? Então, Aham. para que a gente possa pensar em todos, a gente tem que pensar individualmente também. O que, né, individualmente, sim, o que é específico daquele território, daquele estado, daquele hospital, daquela região, enfim, né? Agora, é importante que a gente discuta o que seria o nosso ideal. E aí a gente vai poder pensar como é que a gente vai trabalhar, né? Porque ficar apontando o dedo também só porque está errado, eu acho que a gente não sai do lugar, Aham. tá? Enfim, tem gente que fala que eu sou muito romântica com as coisas. Eu prefiro ter, não sei se é romantismo o nome que eu dou, mas eu prefiro ser positiva e pensar que a gente pode fazer modificações positivas, né? Uhum. Porque Sim. ficar ali no disco riscado de que tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, a gente não sai do lugar, tá? Aham. Para que a gente consiga construir coisas, né, Ana? Eu acho Claro, que isso claro, é muito importante. é isso mesmo. Eu acho que tem um incômodo, né, quando a gente fala da questão da amamentação e dos diversos profissionais que trabalham nessa área, porque a impressão que eu tenho é que de um tempo para cá, essa questão ela foi colocada muito em evidência, né? Uhum. A gente viveu intensamente esse ano a campanha do Agosto Dourado, É. né? Foi assim um negócio enorme, do qual eu me orgulho muito, porque a gente conseguiu na sociedade fazer uma campanha belíssima, né? A gente conseguiu interagir entre 3 departamentos, foi muito bonito de se ver. A gente tem, inclusive, deixa eu fazer um convite aqui, porque eu não sei nem quanto tempo a gente tem, o tempo vai passando. A gente tem agora o fechamento do congresso do Fono 2020, eu não sei quem daqui está inscrito, quem vai conseguir participar, mas a gente tem nessa Ops. semana ainda a gente tem os fóruns de departamento e na semana que Ana, vem a gente tem as querida, reuniões, que são reuniões mais comemorativas esse ano. Então, dia 9 de dezembro, que legal. deu uma travadinha aqui, né? Deu uma travadinha, é isso. Né? Então, assim, Repete o convite, Ana. deu uma travada, mas o Fono 2020, que é o Congresso da Sociedade Brasileira desse ano, ele não terminou, a gente está tendo atividades expandidas ainda, né? Então, quem ainda tiver inscrito, quem puder assistir, a gente vai ter. Nesta semana já começam os fóruns de departamento. Então, é muito importante. Eu não me lembro agora as datas, mas está divulgado no Instagram da sociedade, né? E vocês podem acessar ali no site do Congresso. A gente tem, né, nesses fóruns, a gente delibera muitas coisas importantes. Então, de repente, uma discussão sobre o papel da fonoaudiologia no aleitamento é algo que a gente possa propor, né? Mas para a gente propor, a gente precisa participar. Então, eu sei que a reunião da saúde coletiva acontece no dia 5, tá? Uhum. Do departamento de disfagia, se não me engano, é no dia 3, tá? Mas tem que dar uma olhadinha lá para poder participar. E no dia 9 de dezembro, que é dia do fonoaudiólogo, né? Parabéns para nós. A gente tem o fechamento e a gente tem as reuniões de departamento. A reunião do Departamento de Saúde Coletiva é às 2 horas da tarde. E nesta reunião a gente vai premiar as campanhas de amamentação. Tem o prêmio de destaque do departamento. E vai ter uma surpresa, tem um presente do Departamento de Saúde Coletiva para quem estiver conosco.
que ela é uma Gente, surpresa. e eu preciso contar Aparente. para vocês, a Ana foi indicada a prêmio esse Aí eu ano, fui. Verdade. que na realidade eu considero já um prêmio, né? Essa Não, a indicação indicação é um prêmio. é, Olha, Rose, eu vou te falar, coordenar o departamento esse ano já é um prêmio, é uma tarefa difícil, mas está sendo assim, é um grande presente poder estar com a equipe que a gente tem hoje, com o grupo que eu tenho, ter o apoio das pessoas. A gente ficou muito visível, né? Eu acho que essa minha indicação é até por conta disso, porque a gente ficou muito exposto, né? A pandemia nos expôs. E a atual gestão da sociedade fez um trabalho de divulgação muito importante. Então, eu acredito que seja por isso. E estou ali concorrendo com duas queridas amigas com trabalhos belíssimos, né? Que é a Selma Nichini, que trabalha na vigilância, e a Cris Bis, né? Que trabalha, o foco maior de trabalho dela é com a CIF, né? Com a classificação de funcionalidade. Enfim, que é uma guerreira também, batalha pela fonoaudiologia no SUS. E é uma delícia. Eu vou te falar que assim, eu não esperava a indicação, de verdade eu não esperava. Mas eu acho é que foi essa janela aqui que acabou me colocando o que no você mostrou a fala, cara. o que você fala de exposto, eu não sei se eu usaria essa palavra, tá? É, Porque, na realidade, eu acho que muitas coisas a pandemia acabou trazendo, mostrando um pouco mais, as pessoas podendo conhecer um pouco mais. Então, nesse sentido, né, eu concordo com você que tem uma maior exposição, mas não necessariamente todo mundo que é exposto é indicado a um prêmio, você entende? sim, você pode ter um efeito contrário. Porque o que eu estou querendo te dizer é que a gente não pode desmerecer isso só porque você está sendo mais vista, vamos É, dizer assim. não, Muito pelo eu acho que assim, eu contrário. acho que foi uma oportunidade, né, da gente poder estar mostrando o trabalho do departamento. E a ideia é que a gente possa mostrar para os colegas, para os fonoaudiólogos, qual é o papel da saúde coletiva. Porque eu acho que ainda falta um pouco de entendimento de quem somos nós. Por que, que a gente estuda a saúde coletiva? Né? Eu tenho que trabalhar no SUS para ser da saúde coletiva? Não tenho. Né? A gente precisa abrir esse entendimento, abrir esse olhar para entender que é algo muito maior, né? Que é algo muito maior. O Departamento de Saúde Coletiva, ele é um lugar para todos, né? Para todos. Eu tenho um sonho e eu falo e vou falar aqui abertamente, depois eu vou em reunião vou falar para o Léo de novo, nosso presidente da sociedade. Eu tenho um sonho já há alguns anos de levar a epidemiologia para dentro de cada departamento. A gente precisa entender o papel da epidemiologia. E epidemiologia viva, não é número só, não é só um gráfico que diz quantidades de coisas. Isso não é epidemiologia. O Tá? Dr. Isso Paulo é uma colocou, olha, ferramenta. evidência, Exato. né? Então, assim, as ferramentas que a gente pode utilizar por meio da epidemiologia, elas são muito importantes para a gente se fortalecer enquanto ciência, né? Enquanto fonoaudiólogos. E eu acho que, assim, esse é um dos meus objetivos aí. Não sei o quanto a gente vai conseguir, mas um pouquinho a gente vai apimentando, né? Tanto que a gente trouxe aqui hoje. Quando a gente fala que a gente tem uma alta taxa de prematuridade, é porque a gente tem que pensar que isso é uma questão de saúde pública no Brasil e no Sim, mundo, porque é algo que sim. acontece com grande frequência. Se não me Uhum. engano, foi a Cris que colocou que é diferente a taxa de mortalidade, né? Enfim, não me lembro qual foi o texto que ela colocou, mas é isso mesmo, a gente precisa entender que as taxas são diferentes, o que quer dizer uma coisa, o que quer dizer outra, como isso impacta no nosso trabalho, né? Como isso Uhum. impacta no desenvolvimento dessas crianças, né? O Sim. que faz sentido a gente propor enquanto política de saúde, né? Uhum. Uma coisa interessante que a gente poderia trazer como fono, a Cris está falando de perinatal e neonatal, exato, né? Tem uma questão aí, né,
dias de vida, né, que a gente conta de mortalidade neonatal. Tudo isso é importante da gente entender, quanto tempo essa criança sobrevive. E são números, né, vou deixar bem entre aspas, números que representam vidas e a gente precisa entender isso de uma forma mais ampla. E humana, né? Sim. Então, porque as pessoas têm muito essa coisa que epidemiologia é algo que é duro, que é contagem de número, que é fazer conta, fazer taxa, ou que é classificar, né, uma população de acordo com raça, cor, idade, escolaridade. Isso faz parte, mas a epidemiologia não pode ser vista só como isso. A Covid Uhum. mostrou que é algo bem diferente, né? Fala-se Sim, muito em epidemiologistas, né, hoje. A gente está sim. ali. Eu brincava muito com a Selminha Nequini no começo do ano, que falava, Selma, agora todo mundo falando de epidemia, a gente recebe parabéns, né? Até filho em casa fala, olha que legal, isso é taxa disso, daquilo. Ou seja, porque a pandemia trouxe a necessidade, né? Escancarou aí a necessidade dessa ciência que é a epidemiologia, né? Sim. E faz com que o raciocínio da gente dê uma clareada, né? Porque você estabelece Sim, sim. relações, as coisas que você, de uma certa forma, percebe, você comprova. É fantástico, né, Ana? Exato. Por exemplo, se as pessoas perguntarem por que não tem fonoaudiólogo em tal serviço? A gente não tem dimensionamento do número de fonoaudiólogos necessários numa UTI, por exemplo. Uhum. A gente tem portarias do Ministério da Saúde, mas a gente não tem pesquisas que digam são necessários X fonoaudiólogos por leito. Sim. Comprovado? A gente não tem. E como é que a Uhum. gente chega nisso? Né? Não é fácil. Mas a gente precisa começar a pensar como é que a gente mostra a necessidade da fonoaudiologia também, né? Uhum. Que eu acho que é outro ponto fundamental, né? Sim, Importantíssimo, Ana. Porque nessa transdisciplinaridade, nesse trabalho de equipe, que a gente está falando tanto aqui dessa importância, como é só a gente mostrando a importância do nosso isso. trabalho que a gente consegue mostrar, né, a necessidade do fonoaudiólogo dentro da equipe. É. E sabe, tem uma coisa interessante, só contando um pouquinho da minha história, né? Eu fui estudar epidemiologia numa época em que eu dava aula lá em Guarulhos, né? Eu era professor, era docente do curso de fonoaudiologia e eu ia a campo com alunos, né? Já contei isso aqui um pouquinho. E a gente ia para o hospital e a gente levantava as demandas, né? Fazia buscativa e tal. Então tem dois momentos muito interessantes. Num primeiro momento, no início, quando a gente ia a campo, era muito comum a gente ouvir: professora, a senhora vem aqui, cria uma demanda e depois vai embora. E a gente se sentia culpado, porque a gente ia num serviço, mostrava ali as coisas que existiam, e depois a gente ia mesmo embora, porque a gente não conseguia ficar com o aluno o ano inteiro, né? Uhum. Até o dia que eu comecei, né? Eu fui me transformando aí e consegui mudar o meu discurso. E quando essa fala vinha, eu falava, não, eu não crio a demanda, eu estou te mostrando a demanda, ela já existe, né? Então, é uma mudança pequena aí de fala, mas que faz a gente entender que quando essa fala anterior de você cria a demanda e vai embora, era meio que fechar os olhos para o problema. Meio não, totalmente, né? Porque o nosso papel, na verdade, era mostrar, não existe a demanda. O que a gente Uhum. faz com isso? A gente precisa do profissional no serviço. Esse foi o segundo momento, né? Depois, numa fase em que eu estava no hospital era no hospital de urgência, com alunos de terceiro e quarto ano, de novo, a gente fazia os levantamentos e eu usava o Excel e fazia planilhas lá, eu achava que eu estava abafando, né? E eu levava para o diretor do hospital e falava, olha aqui, doutor, olha quanta gente precisa de fono. Professora, muito lindo, o seu trabalho é muito bonito, realmente eu vejo, mas eu não tenho como levar isso para o gestor, né? Então, eu fui aos poucos entendendo que eu precisava de uma ferramenta que conversasse com aquele gestor e conversasse com a Secretaria de Saúde para a gente mostrar o que estava acontecendo. E foi a epidemiologia que me trouxe isso. Então, quando a gente começa a entender o que é incidência, o que é prevalência, que são coisas básicas, né? O que são as taxas, né? E começa a entender aí
fazer as correlações, a gente consegue mostrar com uma linguagem que conversa com as políticas públicas de saúde. A gente precisa aprender, sim, a falar na mesma língua, tá? Porque a fonoaudiologia, ela tem espaço em todo lugar. Sim. Em todo lugar. Onde a gente quiser, tem um né? fonoaudiólogo, tá? E onde não tiver, a gente cria. A gente cria. A gente cria. Porque a gente trabalha com o que é mais essencial para o ser humano. Né? Eu acho assim, eu não troco minha profissão por nada. Eu não troco por nenhuma outra. Né? A gente fala, o que é a vida sem comunicação e sem alimentação? Exatamente. Né? Se a gente pensar nessas bases, e aí vai para tudo, né? Vai para linguagem, para áudio, para disfagia, para os processos todos com os quais a gente trabalha. Mas é essencial a vida, né? Sim. É lindo demais, né? É lindo Parabéns demais. para todo mundo que escolheu ser fonoaudiólogo. Parabéns para nós. Com certeza. Ai, Ana, a gente está próximo de acabar, querida. Não vale. Foram 15 minutos só hoje, não vale. Impressionante, né? Faltam 4 minutos. Então, o dia que eu estiver entediada, que o tempo não passar, eu vou falar, Rose, vamos fazer uma live? Isso mesmo, você me chama assim, ó. A gente abre a câmera e faz uma live de improviso. Isso, passa rapidinho. Que lindo. Ô, Ana, olha que legal a Cláudia está falando para a gente. Se compararmos com outros países do mundo, aqui temos mais fonoaudiólogos trabalhando com aleitamento materno e prematuros. Lindo isso. Parabéns. Muito, muito bom. Né? Outra coisa muito legal que a gente viu durante a campanha do Agosto Dourado e que vale a pena falar aqui nesse mês da prematuridade é que a gente tem também uma das melhores taxas de amamentação. Né? A gente acha que a gente não faz bem feito, a gente faz sim. Isso não quer dizer que a gente tem que parar, né? A gente tem que continuar fazendo. Mas a gente tem. Olha, a Ellen tá aí. Oi, Ellen. Beijo. A Ellen tá aí faz tempo falando com a gente. É que tem gente que, assim, o nome, até você identificar quem é, né? Exatamente. Enfim. Mas então, querida, você quer fazer uma despedida, um fechamento? Eu não quero despedir, não, porque eu quero todo mundo na reunião de departamento nessa semana, no dia 5. Eu vou estar lá na reunião da disfagia também. Depois eu vou estar coordenando a reunião da saúde coletiva. É muito importante a gente participar. Eu acho que talvez o recado seja esse, né? A gente veio aqui provocar reflexão, mas é importante a gente sair da reflexão e ir para a ação também. Tá? Então, os espaços que a gente consegue propor de discussão, eles são muito importantes. Hoje a gente teve acho que a gente pode provocar outros aí. E na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a gente vai ter espaços agora nas reuniões de departamento. Tá? Então, quem é associado ou quem está inscrito no congresso, participe das reuniões, porque é um local onde a gente pode se colocar, onde a gente deve trazer o problema. Né? Porque a gente que está lá na gestão, a gente não tem a menor condição de conhecer o todo, tá? E às vezes a gente vai ter coisas importantes aí para a gente levar para discussão. A gente teve um congresso riquíssimo, com questões muito importantes. A saúde coletiva é porta aberta, a gente trabalha no sistema porta aberta, tá? Então, todo mundo é bem-vindo na saúde coletiva e a gente precisa ouvir as demandas para que a gente possa fazer o trabalho cada vez mais direcionado às necessidades que a gente tem, tá bom? Provocação somos profissionais de saúde? Fica a pergunta. Você aí é um profissional de saúde? Você trabalha com saúde ou você trabalha com doença? Ponto 1. Né? Segundo, você faz promoção de saúde? Você entende qual é o lugar? Terceiro, você é capaz de se comunicar com o colega não fonoaudiólogo para que a gente delimitar ali os espaços, entender o papel de cada um? Acho que são 3 coisas muito importantes para a gente pensar. Uau, que lindo, Ana! Para começar. Porque você também me inspira, né, Rose? Você me provoca. Que bom, Ana. Eu não sei se o Paulo Mello ainda está aí, mas eu queria fazer um agradecimento aqui, viu, meu amigo? Que, assim, o Paulo me falou há um tempo atrás, e eu acho importante, eu gosto de dar nome aos bois, tá? Então me perdoe, viu, Paulo, que eu estou falando de você, mas ele Fala me disse uma vez, use a cadeira que você está sentado. Então, hoje eu sou coordenadora do Departamento de Saúde Coletiva, estou aqui usando minha cadeira.
para fazer algumas provocações. Eu acho que cada um de nós precisa falar. A gente precisa agir, tá bom? Acabou, né? Tá acabando. Tchau, meus Super queridos. obrigado. Foi muito bom. Mas Gente, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho da nossa conversa aqui meio foi agitada, né? espetacular. Eu acho que isso que a Ana falou é fundamental, né? Que vamos participar, a gente precisa, a partir do sonho, construir e agir. A partir Isso. das reflexões, ir atrás de ação, né? Eu acho que a reflexão só tem fundamento a partir disso. E não esquecer que a gente juntas somos mais fortes, né? E poder trabalhar com os nossos pares na interdisciplinaridade, abrir cada vez mais esse diálogo para que a gente possa ser um profissional de saúde promovendo saúde. Cada vez melhores, né? Não é? E que a nossa fonoaudiologia está crescendo e a gente tem que amadurecer. Então, sentar para conversar, ouvir pontos de vista diferentes é muito importante, tá? Eu não preciso pensar igualzinho você que está aí do outro lado, mas a gente precisa conversar. Exatamente. Amei, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou.